Reabro a 42ª e submeto a Vossa Excelência o exame das atas da ordinária e da administrativa sessão da 41ª realizada na quarta-feira. Faltando o procurador. Está na nossa lembrança, no nosso coração, na nossa imaginária visão e agora também aqui. Muito bem. Pelo assentimento, aprovadas. Convite do TCE do Mato Grosso. Acho que queria que do Norte, né? Fórum Municípios e Soluções. Agradecerei. Convite da Assembleia. 2. Primeiro, hoje é 19? Sim. Me perdoe o presidente, vou justificar. Passado, né? O Dia da Consciência Negra, hoje uma sessão em homenagem. Convite também da Assembleia para especial, do próximo dia 25, na entrega da medalha Rui Araújo ao doutor Jacó Moisés Coim. Eu vou deixar esse convite. Nesse dia, nós temos sessão, dia 25, previamente solicitada pelo presidente, na terça-feira. Eu gostaria, quanto a isso, senhor presidente, Pois fazer não. um registro de parabenização ao ilustre médico que será homenageado e gostaria que esse registro fosse a ele comunicado. Doutor Sérgio, para escrever, por favor, rápido. Não precisa ser agora, só estou fazendo um registro. Não, por causa dos feriados, querido. Tem que, lamentavelmente, De acordo, não tem que ir. Excelência. De acordo. De acordo. Certo. Dia 24, segunda-feira, essa Corte de Contas terá uma solenidade para a entrega dos certificados do Programa Preparação para a Aposentadoria Eterna Aprendiz, às 9 horas, no auditório. Dia 24 é segunda-feira. Eu acho isso importante para prestigiar a instituição. Sobre isso falarei daqui a pouco, rapidamente. O ofício que recebi do conselheiro Ari na sexta-feira para uma licença médica no período de 14 a 23, ou seja, participará da próxima sessão. Ofício do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, e aqui já correto, que Sua Excelência raramente o faz, gozará de férias no período do dia de Nossa Senhora da Conceição até o dia 17, véspera da nossa última sessão, que em homenagem a Vossa Excelência, a Corte se reunirá não no dia 17, sim no dia 18. Ofício da DEPRIM e da DESEG encaminhando relação dos termos de ajustamento de gestão dos julgados na nossa 12ª e 20ª sessão, respectivamente. Submeto à homologação. Homologado. Da Secretaria do Desenvolvimento Social, sessão do auditório e da nossa sala especial para a realização do workshop Gestão Ambiental Compartilhada. Vossa Excelência tem conhecimento, conselheiro Pinheiro, desse workshop sobre gestão ambiental da Secretaria de Desenvolvimento Social? Tem que ver o requerimento. Eu não tenho nada contra, mas lamentavelmente, requerimento da Comissão Organizadora de Eventos, solicitando a sessão do auditório para a realização de seminário do DIA-ICEGE. Esse tivemos que indeferir por conflito de data. Dias 26 e 27 de novembro. Entendeu, conselheiro Pinheiro? Não tem mais como retornar. Aprovado. Indicações e propostas. Faculto a palavra. Distribuição por sorteio. Pois não, pois não. Pois não, conselheiro. Gostaria de usar a palavra. Para apenas uma comunicação de uma medida cautelar que deferir
em relação ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Social, INPLURB, esclarecendo desde já que o órgão é da minha lista de relatoria. O objeto desta medida cautelar é um pedido de suspensão da concorrência número 5 de 2014, cujo objeto é outorga de permissão de uso onerosa de 15 pontos comerciais, sendo 14 quiosques e uma banca de revista, a serem construídos pela Prefeitura de Manaus no Parque Cultural de Esporte e Lazer Ponta Negra, por possíveis inconsistências no instrumento convocatório. Há aí uma possibilidade de restrição à competitividade do certame, motivo pelo qual deferi a medida cautelar no sentido de determinar a imediata suspensão da concorrência número 5 de 2014 do INPLURB. Era o que eu tinha a comunicar, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não. Também, Conselheiro. obrigado, excelência. É na mesma esteira, excelência, só para comunicar que estamos revendo a cautelar que foi proferida na representação que tinha por objeto a suspensão de uma ata de registro de preço do governo do Estado e que, após justificativas apresentadas pelo Dr. Epitácio, nós entendemos não ser mais necessário o prosseguimento da medida. E, por conta disso, o processo passou a ser tramitado de forma ordinária para análise dos setores competentes. Agradeço-vos e ando no mesmo caminho. Senhor Pois não, presidente, conselheira Iara. É para pedir a retirada de pauta do processo. Eu queria pedir permissão à senhora só um minuto, conselheira Iara. É que na sexta-feira, pós-meio-dia, consultei conselheiro Érico, auditor Mário Filho, toda a assessoria jurídica, chega-me uma cautelar contra a licitação na área de saúde. Conselheiro seria o conselheiro Ari, entrou de licença. Substituto seria Vossa Excelência, conselheiro Alípio, hoje. Naquela altura eu deferi a cautelar para ambulâncias médicas, daqui a pouco dou os dados. Creio que até sexta-feira esse assunto estará resolvido, mas o fundamento foi exigências incabíveis antecipadas para a realização do pregão. Tinha que decidir, eu fiz. Agora tenho a honra de ouvir Vossa Excelência, conselheira Iara. É para retirar o processo número 1449/2004 da minha relatoria. Sim, mas da ordinária? Da ordinária. Por favor, anote. Senhor presidente. Então, vamos agora à distribuição para o sorteio. Também vou retirar o processo. Mas vamos tirar todos juntos lá na ordinária. Distribuição para o sorteio. Júlio Cabral, número 1. Raimundo Miquiles, número 6. Conselheiro Pinheiro, número 6. 7, número 7. Conselheiro Érico, número 3. Iara Lins dos Santos, número 2. Conselheiro convocado Alípio, número 4. Auditor Mário Filho, número 5. Pauta dos adiados. Primeiro em pauta. Senhor presidente, eu detectei um problema aqui no voto. Eu queria retirar de novo, para que sessão subsequente, o 2431 de 2013, tá? É de vossa relatoria concedido. Obrigado. Iniciando
pelo relato do eminente conselheiro Júlio Cabral, processo 1493 de 2012. É uma declaração de embargo. Vossa Excelência está impedido. Desculpe-me. Então, Vossa Excelência passa a presidir e a relatar. Não. É o conselheiro Miquiles que presidirá. Muito obrigado. É uma outra deferência para mim. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência tem a presidência. Então, eu assumo a presidência, em sessão, e concedo a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para relatar o processo. O embargo de declaração do processo 1493/2012. Excelência, o meu voto, como todos sabem, é em harmonia com negar provimento aos embargos, mantendo na íntegra o Acordo 32 de 2014, que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração, né, no sentido de reduzir a multa aplicada por grave infração à norma legal de R$ 8 para R$ 6.453,40, porém mantendo regulares as contas da Prefeitura de Manicoré referente ao exercício de 2009, assim como os demais itens. É isso aí, está certo. Nesse processo... Pois não, presidente? Não, Vossa Excelência já concluiu? É só para justificar o meu voto, aliás, a manutenção do meu voto. Anteriormente existiam 3 impropriedades que resultaram na multa de R$ 8.000, aplicada por grave infração à norma legal. Com o julgamento do recurso de reconsideração, 2 foram extintas, permanecendo apenas uma, o que acarretou na redução da sanção para R$ 6.453,41. De quem? Lembrando também, Excelência, não sei como proceder, o conselheiro Érico, que sabe bem do assunto, há um voto vista também do conselheiro Miquiles nesse processo. Não impede dele presidir. Então, vou continuar. Não é? E a irregularidade remanescente refere-se à extrapolação do limite de gasto com pessoal, tendo sido detectado 65,51%, enquanto o limite permitido é de 54%. O embargante reiterou a tese desenvolvida no recurso de reconsideração, informando que não houve a extrapolação do limite de gastos com pessoal, uma vez que os inativos são excluídos do cálculo, com fulcro no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece, de forma exaustiva, as despesas que podem ser deduzidas para fins de verificação do limite. O MP pediu vista dos autos já na fase de embargos, emitindo manifestação às folhas 144 a 145, na qual ressaltou a confusão criada pelo embargante ao confrontar a documentação existente nos autos em relação à encaminhada no âmbito recursal, o que demonstra que a conclusão da comissão de inspeção está correta, ou seja, houve extrapolamento nos gastos com pessoal. Nada mais havendo, mantenho o meu voto e indago ao parquê se deseja se manifestar em sessão. Tá. O Ministério Público deseja se manifestar sobre o... Eu precisaria... O processo está aqui, pleno? Tá. Vista em sessão, presidente.
Vista em sessão ao procurador. Presidente, então, podemos ouvir logo o voto visto do conselheiro Miquiles, enquanto eu vou olhando aqui. Bem, eu tenho voto vista nesse processo. E nós examinamos à luz do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Parágrafo 1º. A verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas 6. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes. E em razão disso, se você excluir os gastos com inativos que constam nos autos, nós vamos verificar que não houve extrapolamento dos percentuais da receita corrente líquida. Em razão disso, o meu voto é que se tome conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, dê provimento para extirpar do Acórdão 32 de 2014, publicado no Diário Eletrônico na edição do número 830, de 20 de 2 de 2014, folhas 698 e 699 dos autos, qualquer impropriedade relativa ao extrapolamento dos percentuais da receita corrente líquida, pelo simples fato de que tal situação não ocorreu, considerando que consta no inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o meu voto vista. Pois bem, presidente, tem a palavra, presidente? Com a palavra o Ministério Público. Verifico aqui no processo que já há lançado nos autos a manifestação do Ministério Público de Contas, através do então Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto de Almeida, no sentido do não acolhimento dos embargos, considerando as informações prestadas, lançadas pelo embargante, as quais ele não viu fundamentos para acolhimento do presente embargo de declaração. Nesse sentido, então, ele opina pela manutenção do voto do relator, e eu me filio à manifestação do Dr. Carlos Alberto e pela rejeição dos embargos. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, colher os votos. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanho o relator. Conselheiro Érico. Eu li o voto de destaque de Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquiles, e até visualizei a possibilidade de Vossa Excelência ter razão. Porém, creio que em embargos de declaração não há a possibilidade de fazer essa modificação na extensão como aqui está. Não estou adiantando um futuro voto, mas creio que em embargos de declaração não dá para fazer essa revisão, ainda que a matéria de fundo me pareça relevante, tal como Vossa Excelência observou. E, sendo assim, eu acompanho o relator pelo não conhecimento dos embargos. Conselheiro Iara. Eu voto com o relator. Conselheiro Alípio. Eu acompanho o relator, excelência. Então, por maioria, rejeitados os embargos.
Devolvo a direção dos trabalhos a Vossa Excelência, conselheiro Josué. Eminente conselheiro Raimundo Miquilhes. Senhor presidente, este processo foi colocado em julgamento por mim no dia 23 de junho de 2014. Já tinha sido apresentado um voto em julho de 2012 por Vossa Excelência. E, por conta de decisão que ali houve, este processo não chegou a ser concluído por Vossa Excelência, passou a relatoria a mim e eu, em 23 de junho, coloquei o processo em julgamento. Houve pedidos de vista e o meu voto continua exatamente o mesmo. E resumidamente, é o seguinte: emitir parecer prévio pela desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2008 e julgar as contas irregulares com a obrigação de restituição ao erário dos seguintes valores: R$ 3.395.562,05 e R$ 794.597,74, e aplicação de multas, uma de R$ 43.800, outra de R$ 7.672,21, e determinações e outras providências. Resumidamente, o voto, Excelência. Entre os destaques, encabeça o Vossa Excelência, conselheiro Miquilhes. Na verdade, a discordância do meu voto vista é apenas quanto ao valor das multas e também a ressalva de convênios. Apenas isso. Quanto à glosa e o alcance, Vossa Excelência nada a opor. Concordo. O próximo destaque é vosso, conselheira Yara Lins dos Santos. Eu pedi vista do processo, mas nada a me posicionar. Devolvi sem... Vossa Excelência deu um voto vista, então não, esse voto vista precisamos desconsiderar, porque está nos autos. Exatamente. Desconsiderar, né? E o próximo é o vosso, conselheiro Pinheiro, que não se... Não, eu estava só fazendo a soma aritmética, que Vossa Excelência condensou em duas. O conselheiro Miquilhes abriu um leque com 5, mas a sua soma de duas parcelas é maior do que a dele de 5. Então, quanto ao mérito, não há discussão. Apenas quanto aos valores das multas, as aplicadas. Me perdoe, conselheiro Cabral. Retomo para acolher o vosso voto. Com o relator. Conselheiro Érico relatou o voto da prestação de contas dos autados, com alcance, glosa e multas. Conselheiro Miquilhes, na mesma esteira, mas com valores diferenciados de multas. Com o conselheiro relator, Excelência. Já é normal isto? Essa posição contrária do Que conselheiro não foi Miquilhes? normal, fui eu que esqueci de colher o vosso voto. Me perdoe. Proclamo o resultado, vencedor o voto do relator. Conselheiro Alípio. Eu acompanho o relator, mas Com as multas Miquilhes. Miquilhes. Quanto ao mérito, unanimidade. Pelos valores, com o relator, exceto o próprio e o conselheiro Alípio e o conselheiro Pinheiro. Mas está empatado, Vossa Excelência tem que desempatar. Não, mas eu
Eu já cheguei à conclusão aritmética que tanto faz a velha como a nova, o valor é o mesmo, porque a velha terá que ser corrigida. Eu voto com a nova. Proclamo o voto assim. Por razões aritméticas até. Por maioria. Por maioria. Pelas multas, o voto do relator por maioria. Quanto ao mérito, unânime. Posso continuar a relatar, Excelência? Excelência, eu estou tentando desgrudar aqui. Pronto. É vosso mesmo. 3.969, 2014. Trata-se de um recurso de revisão, cujo assunto é do conhecimento geral da Corte, posições já afirmadas, a minha no sentido de que não cabe ao tribunal fazer determinações em processo de aposentadorias, e o destaque do conselheiro Raimundo Miquiles é exatamente no sentido de bom, o meu voto é este. Eu vou deixar o conselheiro Miquiles relatar o seu voto. Vossa Excelência tem a palavra. Matéria já é Gostaria de pacificada também. É aquela já pacificada. O conselheiro Érico é divergente da revisão. E o meu voto é pela anulação da decisão E concessão de prazo. e concessão de prazo ao chefe do Poder Executivo. Devolução ao relator original, não é? Isso. Para conceder prazo ao chefe do Poder Executivo para incluir a gratificação de risco de vida. Discussão. Colherei os votos. Aliás, essa matéria também é repetida. Eu vou proclamar, tá? Prevalece o voto do conselheiro Miquiles, que passa a ser o relator como revisor. O conselheiro Érica, relator, é divergente, ou seja, o seu voto cai. Mas o plenário também decide que essa comunicação, conselheiro Miquiles, seja sempre feito ao chefe do Amazonprev e não ao executivo para economia de passos. Então, tem sido assim a decisão da Corte. Porque, na verdade, o decreto é assinado pelo chefe do Poder Executivo. Eu só estou dizendo, Vossa E Excelência, existe- que eu não discordo. Não, veja bem, já existe uma decisão do plenário, existe uma certidão expedida sobre o assunto. Então, não tem o que mais discutir. É a Eu decisão me do filio plenário, à decisão do publicação. plenário, como sempre, remeter ao caminho de sempre. Próximo processo, Excelência. número... Eu chamo a atenção para um fato. Nesse processo tem um voto visto da conselheira Iara. Era isso que eu E ia ela- arguir. Perdoe-me. E ela dá provimento ao recurso, e no recurso já determina a inclusão da gratificação de risco. Eu, lamentavelmente, não tenho o voto da conselheira Iara. Conselheira, por favor. Na verdade, o voto da conselheira Iara é divergente do meu apenas com determinação ao Amazonprev. É O meu só ao essa chefe- divergência. A divergência é apenas essa. Essa que tem prevalecido, conselheiro Miquiles. Não, Veja bem, a decisão de plenário. o prazo é concedido ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente, quem é o órgão competente para fazer? Ele que Só determina lá. inverter. É apenas um passo a mais. E assim proclamo... Excelência, há uma diferença, sim, me desculpe, porque seja dado provimento ao mesmo para incluir a gratificação de risco. O voto do conselheiro Miquiles, que no meu entendimento, eu não sou Certo. por nenhum dos dois, eu já dei o meu. Eu acho mais adequado até, porque nós não podemos suprimir a instância do relator. Então, seja dado provimento ao mesmo para incluir a gratificação de risco. Então, se prevalece o voto da conselheira Iara, a decisão será dar provimento ao recurso, sem anular a decisão anterior e já mandando incluir agora a gratificação de risco de vida. Se prevalece o voto do conselheiro Miquiles, anula-se a decisão, devolve-se ao relator e ele vai fazer o que tem que fazer. Eu não vou discutir essa matéria, eu só vou esclarecer. Se seguirmos o conselheiro Miquiles, a decisão é nula. Como tal, a aposentadoria que foi dada como legal não é mais.
vai ser ainda revisto, se inclui, não inclui, se é legal ou ilegal. O plenário tem agido de acordo com esse entendimento que Iara manifesta Exatamente. no seu Houve voto. a correção. Houve Em discussão. Por isso Observação foi do útil a conselheiro. minha intervenção, porque Utilíssima. porque Absolutamente ia ser, útil. Utilíssima, Absolutamente esclarecedora. Houve a Porque não intervenção era o do mesmo apesar conselheiro. de voto. eu discordar de ambas, né, acho até Vossa Excelência tem entre absoluta as razão. duas, acho que a posição do conselheiro Miquel teria sido Vossa melhor, Excelência mas- tem absoluta razão com relação à observação. Bem, nós E temos o tribunal voto do tem relator. encaminhado nesse sentido, portanto, eu revejo e fico com o voto da conselheira Iara. Sim, mas eu tenho que colher antes o voto do seu xará, o decano, Júlio Cabral. Eu voto que nem o Xará. Perfeitamente. 2. 3. Conselheiro Iara é o terceiro voto, está implícito. Conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. Acompanha a conselheira, Excelência. Por Está maioria, impedido. É o relator original da aposentadoria. perfeito. Por maioria, vence o voto vista Iara Lins dos Santos, que passa a ser a redatora do mesmo, no mesmo sentido que essa corte tem aprovado. O próximo processo é vosso. Não há impedimentos. Número 2.479, conselheiro Alípio, na condição de auditor. Não há destaque, Excelência. Essa matéria já foi tratada, retratada, Isso. é a do meu xará Josué, que trata da aposentadoria dos 60, 65 ou 70 anos de forma compulsória. Eu queria apenas solicitar a concorrência do Ministério Público, Excelência. Pois não. O senhor lembra, doutor Cristiano? É a expulsatória para os militares aos 65, Sim, eu só vou abrir aqui o parecer, policiais presidente. civis e militares. Pois bem, o nosso entendimento no parecer constante dos autos, número 2270/2014, é no sentido da inconstitucionalidade, de fato, porque a lei criou uma nova forma de, no nosso entendimento, aposentadoria compulsória, não prevista na Constituição, reduzindo para 65 anos, quando a Constituição prevê que a aposentadoria compulsória se dará aos 70 anos. Então, não poderia uma lei, no caso estadual, inovar e criar uma aposentadoria compulsória. Existem os casos previstos, até a Constituição prevê realmente que a lei infraconstitucional poderá criar aposentadorias especiais, com redução de idade, caso dos policiais, por exemplo. Mas essa matéria já foi discutida parcialmente na outra sessão e, embora tenha havido uma alteração recente da lei, mas parece que o que ocorreu, na verdade, é que ela manteve mais ou menos a mesma redação. Então, à luz da Constituição atual, embora anteriormente essa lei tenha sido apreciada em relação, tenha sido editada ainda na vigência da Constituição de 69, 67, com o ato de 69, mas houve essa alteração, e nesses decisórios que são citados aqui, tanto no Ministério, por nós, né, quanto pelo relator, é dito que a Constituição atual não acolhe, o entendimento é de que não é acolhida essa modificação, essa redução em relação especificamente à aposentadoria compulsória, que é o caso aqui. Ou seja, resumindo e finalizando, a aposentadoria compulsória é 70 anos, é o que estabelece a Constituição. E essa lei criaria uma nova, inovaria, reduzindo esse limite de idade para 65, que seria, de certo, inconstitucional. Então, o relator acolheu, mas acredito que a nossa manifestação também. Senhor presidente, eu queria apenas fazer Pois não. breve registro, que a matéria já foi suficientemente debatida na última questão, na última sessão anterior. É o seguinte, eu entendo também, só apenas para arrematar, é que, muito embora um dispositivo constitucional, ele tenha considerado, um dispositivo de lei tenha sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que essa lei, esse dispositivo venha a ser revogado por uma nova, sendo que essa nova reproduz exatamente os mesmos termos
do dispositivo que foi combatido em sede constitucional, ele permanece com o vício da inconstitucionalidade, que é o caso. Então, a Lei Complementar 144, de agora de 2014, ela reproduz exatamente os termos da Lei Complementar 51, de 85. Então, a questão aí que se debate é a inconstitucionalidade material e não formal. Ou seja, qualquer que seja, para o futuro, a redação que for posta, se for reproduzida novamente na íntegra, como é o caso, ela é inconstitucional. É um ponto de vista meu. Apenas isso. Eu queria só fazer uma colocação ao plenário. Nós temos a Constituição determinando 70 anos de forma geral. Há uma lei específica para policiais. Está se discutindo a constitucionalidade desta lei ou não, não foi ainda declarada inconstitucional. E nós, do Tribunal de Contas, ao recebermos uma consulta, vamos dirimir essa dúvida? Tem uma palavra? Eu estou esperando, Vossa Excelência. Até para me dar luz, não, porque eu já havia sustentado o voto vista que fiz e que está disponibilizado. E um dos temas é exatamente esse. Me parece que não cabe ao Tribunal de Contas, numa consulta, declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Até porque essa consulta, ela torna a tese vinculante para o Tribunal de Contas. Ora, não há uma declaração de inconstitucionalidade, quer dizer, o Tribunal de Contas, por via transversa, está vinculando a administração a uma opinião própria, sobre a qual o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou. E veja que foi provocado a se manifestar e não se manifestou. Ele mesmo, o relator, se acautelou para discutir, para aprofundar. Afinal de contas, a declaração de inconstitucionalidade retira do mundo jurídico uma norma. Piora tudo, porque é uma norma federal. Aí o Tribunal de Contas do Amazonas vai, em consulta, dizer para a administração que não aplique uma norma federal, porque ele, Tribunal de Contas, entende que é inconstitucional. E não é. O Supremo dirá que não é. Não é? Por quê? Porque esta lei complementar federal, ela atende ao disposto no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2, que diz o seguinte: é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, vírgula, ressalvados, vírgula, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores, 2.2. E esse inciso 2 foi introduzido por uma emenda à Constituição. Quando se declara a inconstitucionalidade da lei anterior, ou dizendo melhor, a sua não recepção, não é caso de inconstitucionalidade, é de não recepção pelo ordenamento jurídico novo, esse inciso 2 não existia. Aí se emendou a Constituição e depois se fez uma lei federal exatamente para quê? Para então admitir a hipótese de novas condições de aposentadoria, inclusive compulsória, a quem exerça atividade de risco. Nesse caso, é para beneficiar, inclusive, o funcionamento da administração, porque nessa atividade, e o próprio aposentado, porque nessa atividade, o sujeito ficar além de 65 anos, correndo atrás de bandido, ou coisa que o valha. Então, nesta hipótese, me parece que o tribunal, primeiro, não pode, em consulta, dizer se uma norma é ou não constitucional, pelo menos firmar esse entendimento como resposta, pode argumentar para dar a resposta, né, que uma norma é inconstitucional, isso eu concordo. Mas, dando a resposta, dizer que a norma é inconstitucional, se o próprio Supremo ainda não disse. Então, o meu ponto de vista, e tentando responder à sua indagação,
é no sentido contrário, que nós não podemos fazer isso. Senhor presidente, Senhor presidente, eu Senhor queria... Um presidente, minutinho, só pra- conselheiro Alípio. Me perdoe só um minuto. Senhor Conselheiro presidente, Pinheiro. para adentrar essa discussão, nós exaustivamente tratamos essa questão na sessão passada, onde tivemos aqui observações das mais diversas, inclusive nessa questão da idade dos 70 anos, o exercício da atividade policial até os 70 anos. E eu já tive a oportunidade de discutir aqui matérias que é de competência do próprio Supremo, já que está se tratando de controle concentrado, controle de constitucionalidade concentrado, e não difuso, e também nessa questão da sede de consulta. Eu já vi o tribunal discutir, tive a oportunidade de participar ativamente da discussão, numa arguição de inconstitucionalidade que não foi declarada pelo Supremo, como no caso soe ser a questão, pelo que eu observo. E sobre esse aspecto, eu já antecipo e adianto na concordância com o voto do eminente conselheiro Érico Desterro, por tudo aquilo que nós discutimos na sessão passada e por entender também que não seria em sede de consulta e em função de se tratar de controle concentrado de constitucionalidade. Eu acompanho o voto do eminente conselheiro Érico. Senhor presidente? Eu vou ouvi-lo, conselheiro Alípio. Aliás, na condição de auditor. Estou aguardando-lhe. Posso? Obrigado, excelência. Excelência, na verdade, acho que que precisa ser esclarecido um ponto. Não se está discutindo aqui, declarando a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei. Isso é feito através de um processo incidente, como determina o nosso regimento interno. Nós estamos respondendo a uma consulta, a uma dúvida suscitada pela Polícia Civil. A dúvida é: pode o policial civil se aposentar aos 65 anos de idade ou não? Então, se nós considerarmos como procedente esse ponto de vista, no sentido de ser possível se aposentar aos 65 anos de idade, nós estamos autorizando, em tese, aos policiais se aposentarem. Primeiro ponto. Segundo ponto é que existe uma análise de constitucionalidade pairando no Supremo em que essa questão não está definida. Então, por medida de prudência, a nossa resposta é negativa. O que isso não inviabilizaria no futuro desses policiais se aposentarem aos 65 anos de idade, caso o Supremo venha a admitir a constitucionalidade da Lei Complementar 144. Então, a questão mais apenas de prudência. A questão da constitucionalidade, o debate em torno da constitucionalidade ou inconstitucionalidade que nós colocamos e que o Ministério Público acompanhou, é apenas um argumento que nós estamos utilizando para chamar a atenção para essa conduta, para essa decisão prudencial. É apenas isso. Não se está dizendo que a lei é inconstitucional. A tese levantada pela Polícia Civil é que não tem sustentabilidade no plano abstrato e, por conta disso, não vale orientá-la no sentido de que há a possibilidade de aposentar os 65 anos de idade. Então, a resposta, enfim, a consulta feita, se ignorado o campo da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, seria, então, dizer sim, é possível se aposentar. Né? Nós estamos orientando uma instituição e que no futuro, amanhã ou depois, de repente, o Supremo venha a decidir pela inconstitucionalidade, esses policiais vão ter que voltar à ativa. Isso é, no mínimo, constrangedor. E também por conta da nossa Corte de Contas, da decisão proferida, frente a uma decisão do Supremo. Então, eu acho que a medida aqui é cautelar, é prudencial. Não se quer adiantar exatamente um juízo de momento. Mais a prudência é recomendável. Obrigado. Senhor presidente, senhor relator, só para que o relator possa... Porque a discussão está interessante. Eu repito, eu não estou nem me atendo à questão de praticidade.
dessa atividade extremamente exaustiva, que é a atividade policial. Mas se o Supremo não declarou a inconstitucionalidade da regra, da norma, ela vige. Sim, Excelência, mas tem um detalhe, Excelência. Já foi declarada a inconstitucionalidade da norma do mesmo dispositivo, só que albergado por uma outra norma, é a mesma redação, numa outra oportunidade. Então, o Supremo, em tese, já se manifestou, sim, pela inconstitucionalidade da norma do dispositivo. É inconstitucionalidade material. Então, significa dizer que basta apenas nós revogarmos todas as leis inconstitucionais nesse país, né, para torná-la constitucional? Será que é essa a tese? Não. Eu acho que declarada inconstitucional pelo Supremo, isso vige para o futuro. É uma inconstitucionalidade material, qualquer que seja o dispositivo. Não é formal. Senhor O presidente. que eu creio é que há uma medida que pode chegar a um abrigo comum. É não responder à consulta. Excelência, não há abrigo me desculpe, mas Vossa Excelência, nós precisamos há a possibilidade de resposta. Aí há a possibilidade de resposta, porque se a gente for dizer que é caso concreto, especificamente, até porque não se trata. Não, pelo contrário, Vossa Excelência destruiu o meu abrigo, vou tentar erguê-lo novamente, erigi-lo, melhor falando, mas o que eu acho é que, nesse impasse, se o Estado consulta via polícia e não via SEAD, não via o Executivo, é porque eles estão em dúvida quanto às normas vigentes. E, como tal, a gente tem que ir para o pragmático. Se aposenta de acordo, aposentou com a lei vigente. Mais tarde vem e não volta, conselheiro. Ele foi aposentado por uma lei que está em vigência. O que eu acho é que, pragmaticamente, ninguém com 65 anos na polícia não tem razões para se aposentar. Mas a Constituição fala 70 anos. Eu, se eu tivesse que decidir, eu decidiria o tribunal mandando um comunicado ao Polícia Civil de tudo isso que está ocorrendo, mas não assumiria a responsabilidade para não gerar efeito vinculante a essa corte. Senhor presidente, eu peço a palavra. Foi não. Bom, gostaria só de ressaltar, primeiramente, de fato, a lei não foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e só o Supremo pode fazê-lo. O que se poderia dizer é que ela, em princípio, é aparentemente inconstitucional, dadas as decisões que já existem, pela inconstitucional ou não recepcionada no caso anterior, na redação anterior, não recepcionada pela Constituição atual. Mas aqui se trata, talvez a consulta, o intuito seja esse, de uma questão prática. A lei vigente, essa lei, determina a aposentadoria compulsória aos 65 anos, ou seja, a polícia vai ter que aposentar todos aqueles que completaram 65 anos compulsoriamente. Algumas decisões que nós temos, eu citei aqui no parecer, também tem no relatório do relator, é justamente do policial questionando essa validade dessa expulsatória. Porque nem todos os policiais estão na rua correndo atrás de bandido. Existem cargos burocráticos que o servidor policial está no escritório, fazendo outros trabalhos que não são, digamos assim, de risco iminente. Inclusive, essas decisões até ressaltam essa questão. Então, existe talvez a insurgência do próprio policial, que não entende por que ele tem que se aposentar aos 65 anos, certo? Quando a Constituição estabelece a compulsória ou expulsória só a partir dos 70. Então, praticamente, eu acredito que a intenção do delegado geral, né, do consulente, seja essa, dirimir essas questões. Provavelmente já existem casos que alguns policiais tenham sido ou estão sendo aposentados compulsoriamente com base nessa lei, sobre a qual paira, pelo menos, dúvidas sobre a questão da inconstitucionalidade. Há controvérsias, eu acredito, em relação a essa questão de que os 70 é um limite para qualquer servidor, independente do caso dele ser de aposentadoria especial ou não, ou se, no caso de aposentadoria especial, esse limite poderia ser menor. Eu acho que o Supremo é que ainda vai decidir sobre isso. Não há, por enquanto, recepcionamento desse dispositivo. E eu não sei se a tendência é que o Supremo vá adotar isso aí. Talvez sim, mas talvez não. Então, talvez a resposta seja, por enquanto, a resposta adequada seja, por enquanto, o órgão policial deve se acautelar em aposentar compulsoriamente os servidores
aos 65 anos, porque essa decisão pode ser objeto de outro entendimento pelo Supremo, já que já existe a ação, a ADIM. Continua em discussão. Senhor presidente, do ponto de vista prático, isso será no futuro absolutamente irreversível, porque de 65 a 70 são 5 anos aí, e ninguém vai voltar. Por mais que o Supremo diga que diga diferente, diga exatamente como o eminente procurador argue, isso dificilmente retornará ao status quo da condição do servidor voltar a trabalhar. Eu só lembro o seguinte, houve várias discussões, inclusive uma discussão sobre inconstitucionalidade de norma, que abrange os policiais, a discussão se houve ou não transposição de cargo em 2000 no início da década de 2002. Então, o Supremo até hoje não disse se houve, porque, na verdade, a arguição do Estado é que houve redenominação, porque os valores eram os mesmos, as condições eram as mesmas, não houve transposição. Então, até hoje, o Supremo não disse isso. Tem mais de 12, 13, 14 anos, sei lá quantos anos, e enquanto a norma está em vigor, essa norma que nós estamos discutindo, é que eu entendo, e em função de que também não haverá prejuízo, afora todos os outros argumentos com relação a um policial exercer uma atividade de campo, correndo atrás de bandido aos 70 anos de idade. Eu modéstia à parte, eu tenho esse sentimento por ter Senhor secretário de Segurança do Estado. Participar diretamente em função dessa missão. Continue em discussão. Colherei os votos. É interessante que, na minha opinião, foi muito didático o procurador, quando ele não se discute se ele vai se aposentar com 65, 64, 63. O que se discute é o seguinte, se ele já é obrigado a ser aposentado aos 65. Conselheiro Cabral, nós temos duas posições. A proposta de voto do eminente auditor Alípio Filho, que diz que essa lei da compulsória aposentadoria obrigatória aos 65 anos é inconstitucional. Ela está sendo querelada e, como tal, não teria amparo. Já do conselheiro Érico, abrigado pelo conselheiro Pinheiro, é no sentido de a legislação vigente, ainda não definida pelo Supremo, seja utilizada, se assim entender o administrador. Como vota Vossa Excelência? Excelência, apesar de Vossa Excelência não detectar, eu tenho voto vista nesse processo também, mas já adianto que eu devolvi sem nenhuma manifestação e estou de acordo com o relator, Excelência. Com a proposta de voto, no caso. Com a proposta de voto. Perfeito. Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquiles. Enquanto eu estou pleiteando para que a compulsória seja aos 75, né? Da Bengala. A PEC da Bengala. A gente tá... Não sei, bem. Mas eu estou com a proposta de voto, Excelência. 2-2. Vossa Excelência, conselheiro Iara. Com a proposta. 3-2. É isso? Ou contei errado? Que é proposta de voto. Então, prevalece a proposta de voto Alípio Reis Filho por maioria, com a discordância Érico Desterro e Júlio Pinheiro. Seria, penso, outro... É o mesmo, a declaração de embargo, o 2445 também, né? A mesma resultante. Então, essa proclamação vale para dois processos, o 2479 e o 2445, ambos de 2014. Relator Júlio Cabral. Pauta ordinária. Inicia-se. Processo SPED 10.050 de 2012.
Prestação de contas, Autazes 2011. Vanderlan Pernalber Sampaio. A destaque, Miquiles, do Conselheiro Pinheiro, é só CP. Excelente. E o do conselheiro Miquiles é a ressalva de convênios e também... Você tem razão. O seu voto está pacificado. Está pacificado. Pelo entendimento que o convênio está implícito e que os valores são os atuais. Os demais processos da pauta ordinária de Vossa Excelência não ocorreu nenhuma observação em contrário, dou por aprovados. Conselheiro Miquiles proclama o resultado de vosso processo também sem nenhuma observação em contrário. Conselheiro Júlio Pinheiro. Mesma situação do processo do conselheiro Não, Cabral. só um minutinho. Vossa Excelência, por acaso, solicitou a retirada de algum processo seu da pauta? Não, nenhum desses da pauta. Perfeito, perfeito. Não, só... Assim, no processo de vossa relatoria 10.134 de 2013, voto oposto do conselheiro Érico em observação. E, É a multa na CP, do A ACP, CP, excelência. E o conselheiro Miquiles ressalva de convênio. mas a do ACP é fundamento aqui. Que se prevalecer Vossa Excelência uma vez, é bem observado. Não. E o conselheiro Raimundo Miquiles, ressalva de convênios e aplicação da multa de valor único, não é nem diferente, de 1.352 apenas e não as demais. Vossa Excelência vai ao alcance e queria até que Vossa Excelência me esclarecesse para mim e me corrigir. Aqui consta 3.687, mais 6 milhões, um deve ser alcance, outro deve ser glosa, né? Vamos corrigir aqui. Tá? Então, prevalece o voto Júlio Pinheiro, no processo das contas do senhor Nadiel Serrão, prefeito de Itapiranga 2012, irregulares com multas e alcance, e ao que me parece também glosa. Por favor, examine-se. Eminente conselheiro Desterro, próximo processo é vosso. SPED 2014, 10.967. Prestação de contas, Quari Prévio, 2013. É só a CP, excelência. Então, vou proclamar. Irregular, com multa, conselheiro Érico. Com multas, Exatamente. como compõe o voto. É esta a proclamação. O próximo, Excelência, eu vou pedir para retirar de pauta pois não. o processo 4.497/2013. E os demais processos de vossa pauta estão aprovados. Eminente conselheiro Yara Lins dos Santos. Há em vossa pauta 2 pedidos de vista do eminente conselheiro Miquiles, no processo 4.562 de 2013 e 950 de 2014. E na pauta, já a ser analisado, não, a autora retirou esse processo. A senhora não retirou, conselheira? 1449 de 2014 foi retirado. Nada mais a observar na pauta da conselheira Iara. Os demais processos aprovados. E o 950? Ah, ok. Obrigado. Terra à vista, Cabral. Então, escolhe. Relator, conselheiro Mário Filho, nenhum pedido de vista na vossa pauta. Na condição de auditor, idem, aprovados. Mário Filho.
Alípio Reis Firmo Filho, como auditor. Processo 2405 de 2013. É só a CP, excelência. Proclamo o resultado, com auxílio do plenário, pela aprovação do voto do relator. Da proposta de voto. Recurso de revisão 1545 de 2014. A sinalização de destaque, conselheiro Érico Desterro. Relator, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bem, o destaque é pelo não provimento do recurso, Excelência. O meu entendimento é pelo provimento parcial do recurso. Por quê? Na verdade, a senhora Conceição, ela foi multada em R$ 4.384 por falta de encaminhamento de documentos via CP e foi multada também por grave infração à norma legal, mesmo valor. Ocorre, Excelência, que ela está pedindo em seu recurso que a época, primeiro ponto é que a época que vigia a multa, que é do debate já antigo, era outra, que vigia que houve a ocorrência do fato, vigia um determinado valor para a multa. Então, ela está pedindo que seja aplicado o valor da época e não o atual. Meu entendimento, como todos sabem, é o valor da época. Antigo. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela está, aí sim, argumentando que a multa que foi aplicada em razão das constas terem sido julgadas regular com ressalva, é uma multa que foi criada posteriormente ao exercício da gestão, ao exercício ao processo aqui no caso, né? O processo é de 2011 e essa multa foi criada em janeiro de 2013 pela Lei Complementar 114. Então, ela está pedindo a supressão, uma vez que essa multa não existia à época da ocorrência dos fatos. Então, eu também, por uma questão de coerência minha com o posicionamento já mantido em outras situações, sou pela supressão dessa multa. Eu entendo que a aplicabilidade de multa em caráter retroativo agride um direito fundamental. Ela pode ser aplicada sim, mas processos que nasçam a partir de janeiro de 2013. Isso, Excelência. O destaque é vosso, Senhor conselheiro presidente, Érico. Por um Não equívoco, provimento, minha excelência. assessoria não... Só Sinalizou a CP. Não, não é isso não. Não registrou o meu impedimento. Estou impedindo esse processo, por gentileza. Também haveria do conselheiro Ari. Doutor Érico. Pelo não provimento do recurso. Proposta de voto e o destaque. Quanto ao valor, conselheiro Ari, me perdoe, não tem, o plenário já consolidou o número novo, que é o de 4.000, nessa fração de 3, que é a decisão anterior. Quanto ao mérito, Vossa Excelência abriga e retira com o argumento de que a legislação da época da conta não existia para punir. O conselheiro Érico entende de forma diferente. Colherei os votos. Eminente decano Júlio Cabral, como faz Vossa Excelência? Com destaque, senhor. E Vossa Excelência, conselheiro Miquiles? Com o eminente relator. E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro? Vossa Excelência, conselheiro Iara? Temos 3 destaques. Então, prevalece o voto Érico Desterro, que passa a ser o redator do mesmo. No processo número 4055 de 2013 foi pedido vista. Não temos mais processo na pauta ordinária. Eminente conselheiro Érico, ao iniciar a pauta administrativa, há um processo em vista a Vossa Excelência, que é o 2540-2014, um recurso de revisão de Elias Cruz da Silva. Na realidade, eu sou relator. A vista foi o pedido de vista foi da conselheira Iara Santos. O meu voto já está disponibilizado
é no sentido de prover o recurso. Prover o recurso, modificando uma decisão do Tribunal Pleno, que não acolheu a inclusão de 3% de anuênio do servidor. E o meu voto é favorável. Acho que há vários impedimentos aí. Eu preciso olhar o processo. Alguém dá o processo? O meu voto de destaque é de acordo com o relator. Então, pacificado. Desculpe, minha presidência não se manifestou nesse voto? Não, Excelência, por isso mesmo que eu estou dizendo que é preciso ver quem está impedido. Eu acho que um dos impedimentos não é esse, não. O conselheiro Júlio foi o relator do primeiro processo original. Aí houve um recurso em que foi relator o conselheiro vice-presidente, que não está na sessão. E agora eu sou o relator do processo. Vossa Excelência até pode julgar também. É que não foi o relator, porque o presidente não pode ser relator de recurso de processo administrativo. E quem estava na presidência, na realidade, era o conselheiro Júlio Pinheiro. Então, os impedimentos, só o conselheiro Júlio Pinheiro está impedido, todos os demais podem votar. Conselheiro Miquiles, alguma observação? Eu tenho voto vista nesse processo. E eu lhe concedo a palavra. E disponibilizei, estou argumentando, trazendo todas as argumentações quanto a esse tempo de serviço público federal e estadual, mostrando que a Constituição estadual foi alterada nesse ponto. Né? Doutor Miquiles, me esclareça, qual é o processo que você tem visto? O 2540-2014. Pauta administrativa. Hã? Pauta administrativa, o primeiro da pauta, De relatoria devolvido. do conselheiro Érico. Seria de bom tom que o presidente pedisse vista desse processo? E eu vou fazê-lo, tá, conselheiro Miquiles? Vou pedir vista. Eu retirei de pauta o 1143 porque, por falta de convicção pessoal quanto ao voto. Vou examiná-lo. As demais pautas é prorrogação da disposição do Marco Favorelli, concessão de férias, doutor Carlos Alberto, averbação de tempo de serviço. Senhor presidente, desculpe, eu não acompanhei. O primeiro processo foi retirado? Retirei da gratificação de tempo integral aos proventos de Leandro Vigílio Tapajós, Ok. porque tinha uma retroatividade, eu prefiro examiná-la. Não quanto ao... E não é só isso, não. O pleito está prescrito. Eu queria fazer uma pergunta à minha assessoria. As minhas férias solicitadas de 25 a 4 de dezembro, a 5 de dezembro, foram submetidas ao plenário? Foram? Ok. Está apostado, ok, tranquilo. Não tenho mais... Eu vou... Agora, não se preocupe. Não, de dezembro não. Aí nós já estamos de recesso. 25 de novembro a 5 de dezembro. Mas... Estamos. A hora que Vossa Excelência... É que ele exerce um cargo de confiança bancado pela Prefeitura de Manacapuru. É para quem oferece, né, o cargo, o comissionado. O ônus, creio que é da Prefeitura de Manacapuru. Qual é esse processo? O ônus ocorrer para o órgão solicitante. No caso, ele que solicitou. Mas, Vossa Excelência, é bom fazer isso que me alerta mesmo para as coisas. Senhor, eminentes conselheiros, estamos chegando ao final de mais uma reunião e quero agradecer a Deus pela harmonia, pela presença de todos, pelos debates esclarecedores. Permito-me apenas em 30 segundos, antes de oferecer-lhes um lanche, em nome nosso e da Escola de Contas, que eu estive em Brasília, participei de uma reunião que, sinceramente,
praticamente a República toda pronta, toda presente. O presidente Dilma não estava no Brasil, foi o vice-presidente Michel Temer, presidente do Congresso, ministro do Tribunal de Contas, os governadores, quase todos, o nosso foi representado pelo vice-eleito, em normas e procedimentos da boa governança, em qual o nosso tribunal teve acolhido e, graças a Deus, contemplado no documento final, que será distribuído a todos, assim que feito, já pactuado, assinado por este presidente, em que essa nova forma do tribunal, e além da legalização, para otimização, para o custo-benefício, para a boa governança, faz com que na área de saúde toda a compra, distribuição seja em sistema online, para que se tenha noção da compra, reposição de estoque, consumo das áreas. Eu quero parabenizar a Corte pelo diagnóstico duro, mas didático-pedagógico, de nossas recomendações em 5 áreas. Eu pedi, inclusive, a sua ajuda, conselheiro Érico, para a revisão final, e assim nós o fizemos. E eu não suportei a carga de viajar no sábado, no domingo e voltar na segunda-feira, e por isso ontem não tive força para a abertura, mas foi um sucesso. Prossegue ainda tarde de hoje, já estive lá pela manhã, no curso que nós também provemos com o mesmo objetivo, né? E desta vez em qualificar as pessoas para que possam agir assim, não bastam as normas. Então, eu resumi essa atuação do tribunal numa verdadeira usina de trabalho. E agradeço a honra que foi me proporcionada, tanto por este seminário, gestão pública lá embaixo, como pela honra de representá-los na reunião das mais altas esferas da República. Peço-lhes também compreensão para uma situação em que pedir-lhes, por estar a viagem demarcada, para que a nossa próxima reunião seja no dia 25, terça-feira, no horário regimental. Nós teremos ainda outras reuniões. No dia 10, no dia 3 de dezembro, no dia 10 e, excepcionalmente, no dia 18, em homenagem ao Excelência Conselheiro Miquiles, no retorno de suas férias, para que todos os processos possam ser julgados. Senhor presidente, a sessão do dia 26 foi antecipada, isso? O dia 25... É terça-feira? Para terça-feira. E eu pedi ao secretário do Pleno que não fizesse a sessão da primeira semana, porque nós vamos ter uma série de problemas de viagens. Eu estou de férias, o conselheiro Aripo ainda está de licença, o conselheiro Cabral viajará a serviço do Tribunal para o... Vossa Excelência não solicitou? Pois é. E eu suprimi essa reunião primeira e farei em carga dupla nos dias 10 e 18 e, se necessário, uma intermediária. Qual é a que foi suprimida, Excelência? A do dia 3, da primeira semana de dezembro. Os próprios feriados nos induzem a uma pauta menor. E a ameaça de quórum seria triste uma convocação e não dá. Então, faremos a supressão dessa reunião quando necessária. Ou então a pauta duplificada. Muito obrigado. Então, estão marcadas as sessões da próxima terça-feira, dia 25.